E agora a gente volta a falar sobre o tema desta edição do programa, problemas no fígado. E o fígado, ele é um órgão responsável por diversas funções vitais e pelo funcionamento correto também do nosso organismo. Manter a sua saúde é essencial para manter a vida, pois ele mantém o corpo ali livre de toxinas, além de possuir outras funções importantes. Por isso, é indispensável ficar atento aos sintomas de problemas no fígado. O fígado, ele pode ser acometido por diversas doenças. Entre as mais comuns, vamos citar hepatites, cirrose, esteatose, que seria o fígado gordo, gordura no fígado, e o câncer. Para nos ajudar a entender mais sobre o tema, para trazer também muitas dicas sobre doenças do fígado, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Tibério Medeiros. Dr. Tibério é hepatologista. Também vai nos auxiliar com muitas informações o Dr. César Lira. Dr. César é cirurgião de transplante de fígado. Infelizmente, existem vários fatores que podem contribuir para o dano, no nosso fígado. E uma vez que os sintomas de uma doença nesse órgão são muitas vezes ignorados e confundidos com outras condições, a maior parte das pessoas elas só sabem tardiamente que tem algum problema no fígado. Como resultado, a sua saúde e seu bem-estar geral podem ser afetados sem que você saiba o porquê. A gente vai aprender mais sobre o tema a partir deste momento. Quero dar boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los no nosso estúdio. Dr. Tibério Medeiros, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Dr. Tibério. Obrigado, prazer imenso poder estar aqui contribuindo e desmistificando algum desses problemas aí do dia a dia, que são os problemas do fígado. Também queria dar boas-vindas ao Dr. César Lira. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Eu que agradeço e estamos aqui para tentar ajudar ao máximo a esclarecer os problemas da doença do fígado para a população. Do fígado, no início, a gente viu a especialista falando que no início esses problemas às vezes são assintomáticos, não apresentam sintomas. Isso dificulta ainda mais o diagnóstico da doença. A procura ao especialista é quando já está com um diagnóstico muito tardio, quando a situação já está fora do controle, doutor? É mais ou menos assim? Por muitas vezes sim, Valdo. Só a questão, a gente costuma dizer brincando, fazendo uma analogia, que o fígado chora em silêncio. Então muitas vezes a gente é referenciado um paciente em estágios mais avançados, onde a doença já traz problemas, já traz sintomas, já traz complicações, onde o tratamento, às vezes, a gente estreita muitas possibilidades terapêuticas. Como tudo em medicina, quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor. Embora hoje, com os exames que a gente tem de laboratório, os exames de imagem, quando a gente adiciona alguns exames de fígado na nossa rotina, no nosso check-up, é possível a gente nos antecipar e detectar em fases mais precoces, em fases que a doença ainda é assintomática, e nessa fase a gente tem a possibilidade de obter melhores resultados. É aquela regra prática da medicina, que quanto mais precoce o diagnóstico, mais possibilidade, maior o nosso arsenal de possibilidades terapêuticas. A gente introduziu também, no começo do programa, a gente falou que o fígado ele tem diversas funções vitais. Quem está em casa nos acompanhando quer saber que funções são essas, doutor? Funções vitais. Como é que a gente poderia descrever para quem está em casa? O fígado, uma das principais funções dele é a função de síntese. Ele produz componentes para coagulação do sangue, produz alguns componentes de transporte de substâncias no organismo. Um desses, o mais conhecido, é a albumina, um dos fatores que é ajudado no fígado. E também ele ajuda na depuração de várias substâncias, que quando a gente se alimenta, essas substâncias elas são absorvidas pelo intestino e caem na corrente sanguínea, e que depois vão passar pelo fígado para que essas substâncias sejam, entre aspas, tratadas pelo fígado, para que não tragam repercussões para o nosso organismo. Tem como prevenir essas doenças que afetam o fígado? A gente falou muito em qualidade de vida. O filho da paciente, a paciente não quis gravar a entrevista, mas o filho dela falou muito sobre essa questão de se preocupar com a qualidade de vida. É um passo muito importante, doutor, para se prevenir esses problemas? Com certeza. A grande maioria dos problemas do fígado são evitáveis, e a gente tem como evitar
essas transmissões ou contração dessas doenças. É claro que na medicina existem aqueles fatores que são mutáveis, que vão depender da gente, do estilo de vida que a gente leva, e são aqueles fatores imutáveis, que são aqueles que é carga genética que a gente carrega. Isso aí, infelizmente, a gente não tem como mudar. No caso que trouxe a doutora Lídia, muito brilhantemente explicou, a esteatose é um protótipo de uma das doenças do fígado, porque com esse hábito de vida que a gente está tendo, essa sobrecarga de tempo, a gente não para fazer uma refeição adequada, essa introdução de fast food, a gente copia o modelo americano, então a gente está entrando num ciclo vicioso que é muito danoso ao nosso organismo. Então sofre o coração, sofre as coronárias, sofre o fígado também. Então modificação no estilo de vida é de fundamental valor quando a gente fala da esteatose, que é um protótipo de doença, que é uma das doenças mais comuns que acomete o fígado hoje em dia. Mas eu acho que no decorrer do programa vão ter outros problemas a serem abordados, que são os vírus, que são outros tipos de hepatites, que a transmissão já é diferente, já não depende tanto da qualidade de vida. Mas hoje o principal problema de fígado no nosso mundo, no nosso meio, é a esteatose hepática, realmente uma epidemia. Problema no fígado, né? O hepatologista é o médico especialista para tratar das doenças do fígado. No caso do Dr. César, ele é cirurgião de transplante, já é algo mais avançado, né, Dr. César? Aí como é que funciona, né? A cronologia, né? A procura, primeiro, é um clínico que a pessoa vai se queixando de alguns problemas, o clínico vai e encaminha para o hepatologista, e após isso entra o médico especialista em transplantes, se é preciso ou não fazer a substituição ali daquele órgão. Como é que a gente compreende a porta de entrada ao serviço de saúde? Primeiro é um clínico ou já vale o hepatologista, doutor? Em geral passa pelo clínico antes, porque o clínico é o profissional que está mais na linha de frente, no acompanhamento, na abordagem desse paciente. Muitas vezes é um paciente que tem um fator de risco. Para ficar claro, Walter, para esclarecer, a cirrose em si, são vários problemas que podem levar à cirrose. A população muitas vezes atribui a cirrose ao álcool. E a gente sabe que a cirrose, na verdade, é um estágio final de funcionamento do fígado. Então, qualquer fator que agrida o fígado ao longo do tempo, leva à cirrose. Então, a gente, na linha de frente, o clínico, quando vê que esse fígado está sendo agredido e começa a trazer manifestações irreversíveis, complicações de um problema crônico do fígado, a gente sabe que o fígado é um órgão que tem capacidade de regeneração, mas tem um momento que ele perde essa capacidade de se regenerar, e ele perdendo essa capacidade, ele perde as suas funções vitais, como o Dr. César falou, e aí começa a juntar água na barriga, o olho amarelo, vomita sangue, que é chamada hemorragia digestiva. Então ele começa a vivenciar essas complicações que não há mais um remédio que a gente consiga voltar atrás. Então a gente vê que entende que a sobrevida desse paciente está diretamente ligado a um transplante de fígado, e a gente referencia para um cirurgião transplantador para fazer essa parte. Quem é que vai fechar o diagnóstico, né, doutor? Se o que assina ali, dando o aval, precisa ou não fazer esse transplante das doenças que a gente listou aqui, hepatite, cirrose, esteatose e até o câncer, né? São essas doenças que levam o paciente até uma sala de transplante? Isso. Na realidade, todas essas doenças, né, elas terminam com o que a gente chama de cirrose, que é a doença hepática em estágio terminal. E a partir do momento que o hepatologista observa que o paciente chegou no momento que as funções do fígado não estão sendo mais realizadas a contento, o paciente é referenciado para uma equipe de transplante de fígado. E, na realidade, o que nós cirurgiões fazemos, né, o diagnóstico já vem, e o que o cirurgião faz é fazer uma avaliação do paciente e dar indicação do transplante. Observar se o paciente tem alguma contraindicação do ponto de vista cirúrgico, ou seja, se ele tem fatores que possam impossibilitar a realização da cirurgia, sejam esses fatores ligados à anatomia da pessoa em si, ou sejam esses fatores ligados ao estado geral do paciente, né? Porque muitas vezes a doença do fígado ela vem associada a outras coisas que caminham em conjunto, principalmente nos pacientes que desenvolvem cirrose por álcool, né? São pacientes tabagistas e que têm outras comorbidades, como problemas no coração, problemas de pulmão, e que têm um risco cirúrgico muito elevado. Por outro lado, né, nos últimos anos, o transplante de fígado, já há um bom tempo, ele tem sido proposto como um tratamento bastante seguro, com resultados muito positivos para a população. Então, assim, está sendo desmistificado o risco de que uma pessoa que necessita de um transplante de fígado está à beira da morte. O transplante devolve
a pessoa para a sociedade, para realizar suas atividades habituais. A gente já repassa aqui uma dúvida, né, que surgiu na notícia da internet, a AXA viu ali, a alimentação, né, para limpar o fígado, uma espécie de detox. Será que isso funciona? A gente falou no começo do programa que é importante a preocupação com a boa alimentação, falamos também de prevenção das doenças do fígado, mas detox do fígado, isso existe mesmo, esse tipo de dieta, esse tipo é eficaz, doutor? Ou é mais um mito que circula aí na internet? Bem, Walter, na verdade é um mito que circula. O fígado é um órgão que ele metaboliza uma série de substâncias que são tóxicas, mas não existe nada comprovado que nenhum tipo de alimentação vai detoxificar ou vai fazer limpar essas impurezas que estão presentes. Na verdade, é sempre de bom tom a gente ter alimentações saudáveis, vegetais frescos, como a gente costuma observar, não dietas muito restritivas, mas dietas qualitativas, mudando a qualidade dos alimentos, que é o que a gente observa muito na famosa dieta do Mediterrâneo. Eu não gosto muito da palavra dieta, porque dieta parece que a pessoa está sofrendo. E a gente não quer que a pessoa sofra, a gente quer que a pessoa tenha qualidade de vida. Então, na dieta do Mediterrâneo, é aquela dieta que se usa legumes, usa vegetais frescos, poucos industrializados, evita aquelas comidas de micro-ondas. Inclusive, muita gente do Mediterrâneo toma sua taça de vinho na hora do almoço sem grandes repercussões ao fígado, porque na verdade é uma modificação do estilo de vida. Isso sim faz o fígado trabalhar de forma saudável. E em analogia, não só o fígado vai se beneficiar, mas uma série de outros órgãos e sistemas também. Mas a detoxificação é um grande mito, que existe um grande charlatanismo por trás e uma grande indústria também faturando em cima disso, sem nenhuma comprovação científica. Claro que hábitos saudáveis é muito eficaz e é o que realmente a gente deve assumir e adotar como postura. Então é muito importante, né, doutor César, a gente prestar atenção no que o médico especialista ele explica, porque na internet a gente encontra algumas verdades que podem ajudar a gente a compreender mais sobre as doenças no fígado. Mas também tem muitos mitos, fala um pouco também de automedicação na internet, às vezes até o vizinho fala, né, tomei tal remédio, melhorou muito o problema que eu tinha no fígado, mas o que serve para ele não serve para a gente às vezes, não é verdade, doutor? Pois é, a questão da detoxificação, eu costumo dizer que não é qualquer chá ou qualquer tipo de suco que vai trazer isso, né, para tirar tuas impurezas. O que vai tirar, entre aspas, tuas impurezas é você mudar seu estilo de vida, é você praticar atividade física, você fazer alimentações saudáveis, com bastante vegetais, tirar produtos industrializados, tirar gordura. Então, isso é a verdadeira detoxificação, né? O descanso também deve ser levado em consideração, uma boa noite de sono. Isso. Tudo isso. E é extremamente importante não cair nos modismos. Né? Sempre por trás dos modismos existe uma indústria querendo faturar. Então é extremamente importante que se tenha a opinião de um especialista na área para que se possa seguir e sem fazer nenhum dano extra ao que você já poderia ter de doença no fígado. A gente vai trazer algumas informações agora, algumas afirmações que a gente encontrou na internet. Algumas são verdades, outras são mitos. Vamos mostrar aqui no nosso telão para deixar quem está em casa bem informado sobre o assunto. Vou mostrar, perguntar se é mito ou verdade. Vocês trazem uma explicação para a gente aprender mais sobre problemas no fígado. A primeira diz o seguinte: enxaqueca. A enxaqueca é causada por algum problema ali no fígado, doutor? Tem alguma verdade aqui? Enxaqueca é causada pelo fígado? Não, mito de forma alguma. Mito. Totalmente mito. Enxaqueca é um problema neurológico. O neurologista é o profissional mais capacitado para avaliar. Existem remédios para prevenir as crises, mas a gente lida com as doenças do fígado e as pessoas que têm doença do fígado não têm uma incidência maior de enxaqueca. Realmente é uma atribuição popular que ficou enraizada por séculos, mas a gente fala com bastante segurança que é mito. Próximo ponto, vamos conferir aqui. Será que é mito ou é uma verdade? O enjoo é sinal de algum problema no fígado? Mito ou verdade? O enjoo é um sinal extremamente inespecífico, né? E várias doenças, inclusive algumas doenças no fígado, podem te trazer algum sintoma de enjoo, mas não é específico do fígado, não. Ótima explicação. Próximo ponto, mito ou verdade? O fígado ele abastece o corpo quando ficamos em jejum? É verdade ou é mito? O abastecimento do corpo vem através do fígado?
Não, na verdade, a forma que está formulada a pergunta não fica muito claro. Mas o fígado é um órgão que ele supre, ele nutre energia em períodos de jejum. Ele é um órgão que acumula algumas substâncias que têm energia, como glicogênio. Então, se a gente passa muito tempo em jejum, o fígado vai produzir substâncias que vai dar energia para a gente superar esse jejum. Mas é claro que um jejum prolongado vai consumir nossas reservas e o resultado é a desnutrição. Tanto é que um dos problemas muito comuns que a gente encontra em pessoas que têm problemas ao longo do tempo de fígado é a desnutrição, a diminuição de massa muscular, porque vai havendo esse consumo. Era só a questão da formulação que eu acho que não ficou um pouco clara, mas o fígado sim tem esse papel de trazer substâncias essenciais ao nosso organismo em períodos de jejum prolongado. Sua resposta ficou muito clara, doutor. Explicou para quem está em casa bem direitinho. Próximo ponto, vamos mostrar aqui, será que é mito ou verdade? Os chás, eles fazem mal à saúde? Ao fígado, à saúde do fígado? Mito ou verdade? Alguns chás fazem mal, né, e há relatos, inclusive, de chás que podem levar a falência hepática aguda, ou hepatite fulminante, que se o paciente não for tratado a contento, ou se o fígado não se recuperar, o leva a um transplante de fígado de urgência. Mas é o que? A substância que tem no chá? É a forma que a gente consome ele quente? O que é que a gente... Não, são chás com substâncias que são maléficas ao fígado. Algumas ervas que a gente ainda não conhece bem, né? Acho que Tibério então, por isso que pode dar algum também, porque tem complemento aí. Exato. Na internet tem alguns chás, né, que as pessoas dizem para perder peso, para isso, para aquilo. A gente tem que estar muito atento ao consumo abusivo, excessivo de chá, porque eu costumo até dizer em tom de brincadeira, nós, às vezes, o pessoal rotula que nós, como médicos alopatas, que não é, às vezes eles dizem, esses médicos, eles não acreditam no poder medicinal. Não é isso. A gente acredita, inclusive os antibióticos, tudo, muitos surgiram de ervas, de plantas e tal. Nós acreditamos, mas da mesma forma que uma erva pode trazer um efeito benéfico, se eu tomo um chá de boldo e melhora a digestão, ele pode ter seu efeito maléfico também. Então, chá verde, chá de babosa, alguns chás que a gente não conhece a origem, chás de origem indiana, eles são chás que podem trazer um efeito benéfico, mas podem trazer um efeito maléfico também quando passam pelo fígado. Quando eles são absorvidos, eles vão passar pelo fígado, agridem o fígado e dá caso até de perca de função do fígado. Muitas vezes esses compostos, esse shake, essas substâncias ditas emagrecedoras, milagrosas, trazem muitos compostos que a gente não conhece. Então, às vezes, é mais fácil a gente acreditar num composto, tomar 20 pílulas, do que modificar estilo de vida. E é isso que às vezes a população quer, tomar 20 comprimidos e atingir o resultado ideal a curto prazo. E realmente a gente, eu, Dr. César, a equipe que a gente trabalha de transplante lá no IMIP junto com o Jaime da Fonte, a gente tem visto cada vez mais casos de pessoas precisando de um transplante de fígado de urgência pelo consumo inadvertido desses chás, pela falência hepática aguda, como o Dr. César falou. Então, é preciso muito cuidado com essas formas milagrosas. Eu costumo dizer, brincando, se existisse pílula mágica, eu seria o primeiro a estar tomando, e eu não estou tomando essa pílula porque ainda não descobrimos. Ok. Só para reforçar para quem está em casa, o Dr. Tibério Medeiros é hepatologista e coordenador cirúrgico do serviço, coordenador clínico do serviço de hepatologia do IMIP, não é isso, doutor? Exato. E o Dr. César Lira, cirurgião de transplante de fígado e coordenador do serviço de transplante do Hospital Português. Serviço de transplante de fígado. Ok, a gente segue aqui com mais informações, mitos e verdades. Estamos trazendo aqui algumas afirmações e descobrindo se é mito ou se é verdade. O ideal é comer doces quando se tem hepatite? Isso aqui é uma regra? É o ideal? Mito ou verdade, doutor Tibério? Mais um mito que ficou, esse veio de gerações, e eu particularmente passei por isso também, comi muito doce quando tive minha hepatite na infância. Só reforçando que hepatite é um termo genérico para a inflamação do fígado, então uma série de substâncias, medicamentos, álcool, chás podem causar hepatite. Mas quando a gente fala nesse doce para hepatite, geralmente é hepatite A, que é um vírus que a gente adquire na infância por questões de saneamento básico ou não lavar a mão adequadamente. E aí a hepatite A é um vírus. O vírus tem um ciclo, como a gripe tem um ciclo. Então esse ciclo dura 5 a 7 dias. Então se enraizou na cultura popular que se comer doce vai acelerar esse ciclo. Mas se não comer doce, o vírus vai embora também do mesmo jeito. Mas aí você está com 2, 3, 4 dias de hepatite, aí vem uma pessoa e prescreve doce, a pessoa começa a comer doce e melhora da hepatite e atribui a
melhora o doce. Na verdade é o ciclo viral, ele entra, se replica, morre e vai embora. Isso é muito comum no contexto de uma hepatite viral da infância. Mito, Valdson, também, com toda certeza. Vamos à próxima tela, doutor César. Já ouviu muito falar sobre isso também, né, doutor? Estava rindo um pouquinho ali, lembrando, né? Dos pacientes que chegam no consultório, chegam falando isso também. É muito comum, né? É a desculpa para comer o doce, né? Depois quer reclamar da balança. Da balança. Aí fica complicado. Próximo ponto, mito ou verdade, olha só. Medicamentos precisam passar pelo fígado para que eles venham a fazer efeito no nosso corpo? Mito ou verdade? Alguns medicamentos sim, né? Alguns medicamentos eles entram no organismo como uma pré-substância, né? E a partir do momento que eles passam pelo fígado, eles são quebrados na substância realmente que vai fazer efeito. Outros não. Existem medicamentos que necessitam passar pelo fígado, outros que não precisam para que tenha o seu efeito. E a gente pode destacar nesse ponto, né, o perigo da automedicação, né? Imagina esse fígado recebendo um número excessivo de medicação, pode comprometer as funções desse fígado a longo tempo ou a curto prazo mesmo, doutor? A gente poderia falar assim, doutor? Alguns medicamentos podem comprometer não só o fígado, mas os rins, por exemplo, o uso crônico de anti-inflamatório, né? Ele pode provocar dano renal, e alguns medicamentos de uso cotidiano, se usados acima de uma dose, né, e de forma não controlada, podem trazer hepatite fulminante também, e o mais comum deles é o paracetamol. Paracetamol é um medicamento que é extremamente usado para controle de febre e dor, mas se ele é usado acima de uma determinada dose, ele traz um risco grande para um dano hepático, muitas vezes irreversível. Ok, quer complementar, doutor Tibério? Pegando o gancho e ratificando o que o colega César falou, realmente alguns medicamentos vão precisar do fígado para ter sua substância terapêutica ativa, mas mesmo uns que não necessitem do fígado para ter o seu potencial terapêutico, eles acabam passando pelo fígado, porque o fígado funciona como uma esponja. Tudo que a gente ingere de alimento, de bebida, ele é absorvido pelo trato gastrointestinal. E o trato gastrointestinal drena todo o volume sanguíneo pelo fígado. Então, mesmo aqueles remédios que não precisem do fígado para ter seu efeito terapêutico, eles passam pelo fígado. Então, eles passando pelo fígado, eles sofrem uma ação energética no fígado. E essa ação pode ser benéfica ou não. Então, o cuidado da automedicação é porque vai passar pelo fígado e, assim, a resposta que o fígado vai ter, muitas vezes é imprevisível e a gente não tem como prever. Porque tem pacientes, como o Dr. César falou, que ingere paracetamol e tem uma hepatite aguda, outros ingerem e não tem. E aí, cada pessoa tem o seu histórico, como eu falei no começo, genético, que é o imutável e sua predisposição. Mas essa automedicação é perigosa, por quê? Porque potencialmente todo remédio passa pelo fígado e tem um potencial lesivo aí que a gente às vezes não tem como prever, não tem como balancear que vai ter ou não problemas no futuro. Então, o segredo é medicar-se sempre com a receita médica e aquelas medicações já de usos habituais prescritos pelo médico, e evitar essa automedicação, porque pode ter surpresas. A gente lida com transplante de fígado, então a gente acaba, muitas coisas que viram mito acham que é raro, mas o raro passa a ser frequente quando a gente lida num serviço de ponta, de referência, a gente começa a ver que isso realmente acontece. Vocês falaram em hepatite aguda, tem hepatite fulminante também, a mesma coisa, aguda, grave, fulminante, porque tem uma relação da febre amarela, né? Agora, a febre amarela tem uma relação direta com a hepatite aguda, a hepatite fulminante. O que é que vocês poderiam falar mais sobre isso para quem está em casa nos acompanhando? A gente usa o termo hepatite aguda para o desenvolvimento súbito de uma doença. Não só de hepatite, mas de qualquer outra patologia, quando ela tem um desenvolvimento súbito que você dá o diagnóstico naquele momento. A hepatite fulminante, ela vem normalmente de alguma agressão aguda ao fígado, de alguma agressão recente, e que leva rapidamente a uma deterioração muitas vezes irreversível da função do fígado, e que o paciente precisa ser transplantado, submetido a um transplante de fígado, num percentual menor, e dependendo da causa que leve a essa fulminação do fígado, você pode ter uma reversibilidade espontânea. Mas, na grande maioria dos pacientes,
a hepatite fulminante, se o paciente não for transplantado, ele vai a óbito, por falência do fígado. O que a gente poderia falar dessa recente identificação, né, que a febre amarela ela pode causar a hepatite fulminante, doutor? É verdade, e claro que isso é uma minoria, isso é uma grande minoria. A gente sabe que quando a gente trata com percentual é uma quantidade pequena, mas eu costumo dizer que quando a gente tem um percentual de 0,1, 0,5%, não é zero. Então alguém está sob esse risco. Quanto mais gente acometida, mais pode ter. Habitualmente a febre amarela não é uma causa frequente de hepatite fulminante, mas quando a gente começa a ter surtos e epidemias, é claro que a porcentagem pequena passa a ser uma camada representativa e pode levar a hepatite fulminante, como o Dr. César bem explicou, que é essa perda aguda de função do fígado. Trazendo uma analogia para ficar mais claro para o nosso telespectador, como o rim quando perde a sua função, o paciente entra numa diálise e a diálise o mantém vivo. Então o rim tem essa vantagem. O fígado, quando perde sua função, hepatite fulminante, a gente não tem uma máquina que substitua feito hemodiálise. Então, quando o fígado perde sua função, só nos resta um transplante, referenciar para um centro transplantador e torcer para que esse fígado chegue a tempo. Envolve uma logística muito grande, tudo dentro do contexto SUS, que é um motivo de orgulho para a gente. Então, o SUS que a gente tanto fala, tanto critica, mas é por ele que a gente tem que lutar, porque a nossa população depende muito do SUS. Então, os nossos transplantes basicamente são 100% aqui em Pernambuco feitos pelo SUS e realmente envolve uma logística muito grande. Os cirurgiões sempre de sobreaviso, uma equipe de enfermagem, uma equipe de captação, porque esses casos podem surgir a qualquer momento. A gente pode terminar nossa entrevista aqui e receber uma ligação que em Maceió, em João Pessoa, no interior, está tendo um caso de hepatite fulminante e a gente tem que agir rapidamente para tentar salvar a vida desse paciente. Nesse caso de hepatite fulminante, né, quanto tempo a pessoa consegue aguardar na fila de espera por um transplante? Não consegue? Consegue. Existe uma graduação dessa hepatite. Né? Tem paciente que você consegue passar uma semana, 2 semanas. Tem paciente que não aguenta 2, 3 dias. Varia muito da gravidade do caso. No caso do transplante também, doutor, só para complementar, esse transplante ele tem que ser o órgão completo, porque a gente aprendeu, o senhor explicou no começo do programa, que o fígado ele tem o poder de se regenerar, né? Mas aí eu tenho uma falência múltipla desse órgão, eu posso receber parte de um fígado de outro doador, vai fazer efeito no meu corpo e ele também vai conseguir se regenerar no meu corpo? Sim. Existem 2 formas de se transplantar. Você pode fazer um transplante de fígado inteiro, de doador cadáver, ou você pode fazer um transplante de um doador vivo, do qual você retira um segmento do fígado e você coloca num paciente que está necessitando. Existe um percentual que você tem que calcular direitinho, uma relação do peso do fígado com o peso de quem vai receber e o peso que vai ficar do fígado relacionado ao peso do doador também, para você não colocar em risco a vida de quem está doando o fígado. Só a título de curiosidade, né? A gente falou que a princípio essas doenças elas são assintomáticas, não apresentam sintomas, mas por curiosidade o fígado ele fica situado mais ou menos aonde, né? Do lado direito, do lado esquerdo, para a gente mostrar. Do lado direito, embaixo das costelas, no final das costelas, ao lado direito. Aqui fica exatamente aí onde você está com a mão, um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais, aqui assim. Ele fica um pouco protegido pelas últimas costelas. Ok. Está situado aqui meu fígado. Então, para você que está em casa, por curiosidade, fica aqui. No começo, se tiver algum problema, se você sentir alguma dor aqui, não quer dizer necessariamente que há algum problema no fígado. Não, geralmente o fígado não dói. O que a gente tem é a dor provocada no lado direito, você pode ter por uma distensão da cápsula do fígado, que não é tão comum, e as dores localizadas do lado direito, elas se misturam muito, às vezes, ou com problemas na vesícula, ou com problemas de gastrite, que são sintomas que têm mais ou menos a mesma inervação e que as dores são mais localizadas nessa área.